Nessa oportunidade de hoje nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação, com base no Espiritismo. Porque nós falamos em reencarnação, mas talvez nós não compreendamos a grandeza que é essa oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos, nos nossos acertos, nos nossos erros poderem ser passados a limpo. Tudo isso aí, nós paramos para analisar. Às vezes usamos até a expressão, eu vou deixar para fazer na próxima encarnação, coisas desse tipo, e não sabemos a grandeza. E com base no Evangelho, embora eu não vá ficar só nele, o Evangelho fala da ressurreição e reencarnação no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas vamos dar uma pincelada na reencarnação com base nas próprias obras. Aqui eu gosto de citar normalmente aquela passagem no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, 10 ao 13, quando Jesus, depois da transfiguração, conversando com seus discípulos, dizendo para que eles não contassem o que tivessem visto até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os homens. E ele revela para eles que Elias reencarnou em João Batista, da forma velada, compreensível ao entendimento da época. E ele fala que, em verdade, Elias já veio e não reconheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também farão padecer o Filho do Homem. Entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Ainda não era o tempo apropriado para que se pudesse falar abertamente da reencarnação. Jesus, na sua sabedoria e o próprio trabalho dos Espíritos, sabia que essas informações o Consolador viria em 18 séculos depois, através do nosso mensageiro, Allan Kardec. E outra passagem também que retrata no Evangelho de João, no capítulo 3, é Nicodemos, aquele diálogo de Nicodemos, que vai procurar Jesus, pergunta como pode um homem nascer de novo, quando ele fala, Jesus especifica para ele que é do Espírito, que é da carne, para que ele não se maravilhasse. Então já havia aquele sentimento, o algo mais naquele homem, embora estivesse investido de um cargo, ele não podia se aprofundar. Por isso foi ter com Jesus à noite. As verdades espirituais já se encontram nas palavras de Jesus, já viu no Evangelho, até aqueles filósofos que pregavam antes, e depois de Jesus, para nos revelar o Consolador prometido, vieram aqueles trabalhadores no meio ali, Joana d'Arc, Jean Hus, entre outros, Orígenes, todos esses trabalhadores que nos trouxeram essa verdade do Jesus esclarecimento. Nesse capítulo do Evangelho, diz que a reencarnação faz parte do dogma dos judeus, com o nome de ressurreição, que os homens acreditavam como acontecia, como era o caso de Nicodemos, mas não sabiam como isso se processava. A diferenciação entre ressurreição e reencarnação é que a ressurreição, ela pressupõe a volta no próprio corpo, o espírito não está desligado. Lázaro não estava desligado. Jesus, através do seu trabalho, burilando o magnetismo, conseguiu restabelecer os princípios daquele corpo. Reencarnação não. Reencarnar é voltar num corpo diferente, numa outra existência. Costumo dizer que a reencarnação muda o figurino, muda o cenário, mas o enredo permanece, que esse enredo é o compromisso que nós temos com a nossa evolução. E seguindo aqui, uma outra consideração a respeito da reencarnação, no livro A Gênese, no capítulo 10, Encarnação dos Espíritos. Isso me lembra, foi uma passagem que nós refletimos. No nosso dia a dia, meus irmãos, nós podemos refletir nas coisas que nos acontecem, que nós julgamos boas ou más. Nem sempre uma coisa ruim que nos acontece, ela vai trazer um efeito ruim, vai nos ajudar a compreender determinadas deficiências que nós temos, de entender a compreensão para com o semelhante. E a reencarnação é esse passo que o espírito vai tendo através das existências de poder se melhorar. Chama a atenção o seguinte, eu me encontrava no ponto do ônibus ali, dos ônibus 600, alguma coisa, que, na Alfield com a Getúlio Vargas, e a primeira parte do ponto ela estava livre. Havia saído do ônibus e ficou atrás, e nisso veio um outro ônibus e entrou. Esse ônibus foi em cima da calçada, aquele ônibus com a direção, o primeiro eixo é atrás do motorista, então vai em cima da calçada. Nisso assustou duas jovens. E uma das jovens me chamou a atenção pelo linguajar dela. Ela tomou um susto, quando ele passou assim perto dela, falou, nossa, tomei um susto tão grande que quase que minha alma sai do corpo e eu desencarno. A palavra desencarnar me chamou a atenção. Aí na Gênesis, nós vamos lá no capítulo 10, Reencarnação dos Espíritos, diz, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, é a morte que determina a partida do espírito. Está na Gênesis. Lázaro estava ali, não estava desligado. E isso vem colocar para a gente a grandeza que é, a importância que é para o espírito, a valorização de estar encarnado, a misericórdia de Deus que nos concede essa chance de, na veste carnal, executarmos as nossas tarefas, cumprirmos as ordens de Deus e
Em consequência, nos melhoramos e melhoramos a nossa volta, ajudamos a melhorar o mundo. É muito importante a encarnação. Agora vamos pular ali para o Livro dos Espíritos, nessa consideração, a questão 132. Ele coloca qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. De forma simples, é levar o espírito à perfeição. Esse é o objetivo. Pode ser por expiação ou por missão. Definido. Mas o que consiste essa expiação? É justamente as vicissitudes que o espírito tem que passar quando está na veste carnal para poder se aperfeiçoar. Precisa da expiação, ele precisa de estar diante das suas dificuldades para que ele possa sobrepô-las. Eu costumo dizer o seguinte, a gente aprende, é no dia a dia. A nossa escola, a Terra é a nossa escola. E a encarnação é a oportunidade que nós temos de estar frequentando e aproveitarmos. E tem outra finalidade também, é pôr o espírito a par da sua responsabilidade dentro da obra do Pai. A encarnação. Sim, nós encarnamos no planeta, recebemos o aparato necessário dos elementos que compõem esse planeta, um corpo que pode ter as suas dificuldades ou não. Lembramos de Jerônimo Mendonça, que veio com um corpo que da muleta, a cama ortopédica, não deixou de exercer durante 50 anos e 25 dias a sua tarefa perante Jesus com alegria e compromisso. Aquele corpo não lhe impôs dificuldades. Então nós vemos que de todas as bondades ainda tem isso, nosso compromisso para que nós possamos executar as ordens de Deus, os desígnios de Deus e cumprirmos a nossa tarefa. Cada um de nós não lembra o que implorou para poder estar aqui, o compromisso que nós fizemos. Eu virei para lutar contra determinada imperfeição. E aí, Deus nos dá essa condição. E no Livro dos Espíritos ainda, na questão 167, está lá, qual é a finalidade da reencarnação? O que chama atenção aqui é a primeira palavra da resposta, expiação. Constitui no melhoramento progressivo da humanidade e ainda redargue. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Mas quando ele fala expiação, nós lembramos lá que a expiação já é o quê? Aquela já são as consequências do que nós fizemos. Não é? O espírito já não está ali para estar sujeito às vicissitudes da matéria? Aí vamos dar um exemplo bem simples. Nós vamos aprendendo com os nossos erros. Vamos dizer assim, eu saio, eu não sei o que é o vidro, mas eu vejo o vidro ali e vou passar por cima dele. Vou sentir as dores dos cortes nos meus pés. Então aquele vidro já me causou uma marca. Da próxima vez que eu for ver aquele vidro, eu já vou desviar. Assim nós vamos aprendendo através da reencarnação. Vamos à nossa luta constante contra as nossas más tendências, tudo aquilo que trazemos e, mais uma vez eu repito, a misericórdia de Deus é para que nós consigamos alcançar essa perfeição. Através dos nossos esforços, nossos próprios esforços e bem utilizando o nosso livre-arbítrio. Justiça da reencarnação, questão 171. Sobre o que se funda o dogma da justiça da reencarnação? A resposta primária, sobre a justiça de Deus e a revelação. Ou seja, sobre a justiça de Deus, essa possibilidade que Deus nos concede. E a revelação do que nós somos e que precisamos para a caminhada. Ele deixa bem claro que um pai não vai dar pedra a um filho que pede pão, muito menos serpente a um filho que pede peixe. Então Deus vai nos deixar sempre uma porta aberta ao arrependimento. E essa nossa revelação é a revelação do quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Eu, como espírito, eu preciso estar trabalhando, estar sendo colocado no local certo, junto daqueles nossos irmãos, para que eu possa evoluir. Lembramos dos núcleos familiares, não é verdade? Onde nós temos aqueles irmãos que vêm participar do nosso trabalho de evolução, da nossa seara. E esse tipo de revelação vai sendo aberta, vai sendo deixada a porta sempre aberta ao nosso andamento. Cabe lembrar daquela passagem de Segismundo, quando Jesus fala do verdadeiro parentesco, o parentesco espiritual, quando ele diz que minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, é que nós temos que constituir o amor espiritual. As nossas diferenças adquiridas, elas não podem deixar, conserta-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aí nós vamos lembrar do livro Missionários da Luz, o caso da reencarnação de Segismundo. Tinha Raquel e Adelino, e numa encarnação anterior, Segismundo participou do assassinato de Adelino, e quando desencarnaram os dois, desencarnaram com ódio. Segismundo desencarnou, mas a justiça de Deus e a bondade precisava que se restabelecesse esse amor.
E aí foi todo aquele aparato que conta no livro. Alexandre veio com André Luiz para acompanhar, Herculano e Segismundo vieram preparar o ambiente através do menino que pediu, fez a prece. Resumindo, ela iria receber aquele espírito que outrora no passado, que levou até a se perder mentalmente, ela indo parar num prostíbulo, e receberia aquele espírito adversário do passado como um filho no colo. Qual amor de mãe não vai criar uma ligação tão forte? E aí, mais uma rusga do passado é desfeita. Assim se dá a reencarnação nesses acertos de conta. No livro Ação e Reação também fala pra gente outra pincelada. Assim é que, gerando novas causas, com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando, com isso, o nosso equilíbrio. Através desses perdões que nos são dados das reencarnações, nós podemos ir, costumo dizer que nós vamos pagando a prazo as dívidas que contraímos à vista. Se eu, em ocasiões anteriores, fui muito rude, cortava a mão como punição àqueles que me desagradavam, durante o tempo eu fui passando, mas eu tive a oportunidade de aproveitar esse período de reencarnação e me melhorando. Eu não vou escapar daquele ferro, porém pode ser um dedo me cobrado, mas essa justiça ela não vai faltar. E assim é que se dá. Foi tão pesado para Segismundo aquele crime, que ele retornou para que se restabelecesse os verdadeiros laços familiares com aquele casal com quem, em situação deplorável anterior, ele havia deixado essa dúvida. E vamos lembrar também no caso de Judas Iscariotes. Tem uma passagem dele que Humberto de Campos narra numa obra, que encontra Judas, ele ia fazendo uma viagem com uma caravana e percebeu um homem olhando ao longe. E aí o instrutor falou para ele, trata-se de Judas. Ele perguntou, aquele Judas Iscariote? Só para lembrar, Humberto de Campos foi aquele nosso escritor maranhense, né, que viveu entre 1886 e 1934 e foi um dos responsáveis por analisar a obra Parnaso, a primeira obra do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Ele só veio, embora ele já conhecesse, tivesse contato com alguns espíritos, ele só veio se colocar abertamente ao trabalho da Seara Espírita, já desencarnado, 3 meses depois do desencarne. Mas resumindo, ele era o nosso repórter do além, e ele viu aquilo e conversou com Judas, e Judas ainda se ressentia, porque na ocasião de Jesus, aquele rótulo que ele ficou de traidor, não passava. Ele relatou que até o testemunho dele com Jesus nesse período todo, indo parar na fogueira, uma reencarnação que ele tivera, e naquele momento em que Humberto de Campos já se encontrava com ele já era um espírito evoluído, mas ainda se ressentia de ser lembrado como Judas. As encarnações vieram, ele se melhorou, mas ainda ficava aquilo do passado. Mas cabe lembrar também que Judas fez uma advertência a todos nós através de Humberto de Campos. Eu ainda sou tido como um traidor, porque vendi Jesus, mas nós continuamos vendendo Jesus até hoje. E é verdade, as barganhas que fazemos com Deus, com Jesus, colocando o nosso egoísmo antes, achar que as trocas, como o próprio codificador passou por essa dificuldade, quando os tempos eram, aqueles que tinham mais recursos ficavam mais próximos e seriam ouvidos por Deus, seriam atendidos antes. E fala para isso, a respeito até dos nossos comportamentos humanos, Judas fala isso de vender Jesus, e nós vemos, né, alguns irmãos que ainda entram na falência, na encarnação e acabam por barganhar Jesus por objetivos materiais, vantagens. E Jesus não é dessa forma. Ele mesmo nos deu exemplo desse desapego. A justiça da reencarnação. Aquele a quem tanto nosso irmão gosta, Chico Xavier, uma reflexão dele primeira. Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Que muitas vezes já vivemos, sim, estamos no mundo intermediário, já não estamos lá no começo, já temos a inteligência, encarnamos onde já temos as invenções realizadas, então somos espíritos que estamos na caminhada, estamos na barbárie. Com as pessoas certas para ajustar os nossos corações. Sim, aquilo que eu falei, nós temos o nosso compromisso com a nossa volta. É aquela finalidade que dá na questão 132. A minha responsabilidade com o mundo e com a melhora do planeta. Para solucionarmos os nossos problemas, a nossa problemática que nós criamos, nós que temos que solucionar.
E a reencarnação nos dá essa oportunidade. Não vamos achar que nós vamos entrar no centro espírita e o centro espírita vai resolver nosso problema. Não. Ajuda-te e o céu te ajudará. E a reencarnação não erra de endereço. Nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, basta que nós reflitamos à nossa volta, nós vamos verificar as coisas que nos são colocadas à prova e vamos testar. O que nós fazíamos há 20 anos atrás, ou o tempo que nós entramos para conhecer a doutrina espírita, onde não só veio abrir os ouvidos, mas os olhos, nós já mudamos a nossa atitude. Nesta mesma encarnação, já mudamos a nossa atitude, conhecendo o ensinamento dos espíritos, a forma com que nós devemos proceder. Aprendemos todo dia. Mas a justiça da encarnação ela se comprova para a gente através dos fatos. Caríssimos irmãos, vamos voltar lá ao ano de 1961. Chegava a Niterói, no dia 8 de dezembro, o Gran Circo norte-americano, de propriedade de Danilo Stevanovich, um empresário do entretenimento que se orgulhava muito por aquele circo dele, as dimensões do circo. Do circo era tido como o maior da América Latina. Só tinha o nome de norte-americano, que de americano não tinha nada. Danilo, inclusive, o proprietário, que herdou do pai, ele era do Rio Grande do Sul. Contava em torno com 150 animais, 120 animais, que hoje já a legislação não permite, em torno de 60 funcionários, entre artistas, bilheteiros, vendedores, e os apoiadores, mais 20, mas o circo era de dimensão tão elevada que precisava de gente. Para se ter uma ideia, era um mastro de 17 metros, uma lona de nylon, entre aspas, que tinha um raio de 50 metros. Aquele circo dava para abrigar mais de 3.000 pessoas. E um circo nessas dimensões era necessário também bastante gente para montar. E Danilo tinha por hábito chegar na cidade e contratar em torno de 50 trabalhadores. Assim ele fez em Niterói, chegando lá e contratou. Mas no meio desses nossos irmãos contratados tinha um jovem chamado Adilson Marcelino Alves, de codinome Dequinha. Era uma pessoa com problemas psíquicos, inclusive passagens pela justiça, furtos, e ele não se adaptava aos meios. Dequinha tinha uma dificuldade de relacionamento. Ele foi contratado com aqueles companheiros para trabalhar e no primeiro dia já arrumou confusão. Não só com aqueles que foram contratados junto com ele, mas com os trabalhadores do circo. O primeiro foi com um cidadão chamado Edmilson Juvencio, cuidador de animais. Até que no segundo dia da montagem do circo não dava mais, ele teve um problema tão sério com o Maciel Felizardo que este pediu para que o proprietário do circo demitisse. E Dequinha foi demitido. Mas ele ficou com a revolta, com a raiva, o sentimento de vingança, que é um sentimento perigoso. Quando sai da terra, não se pode ir com esse sentimento. Mas ele estava. E ficou rodeando o circo. Para só localizar, esse circo foi montado na Praça dos Expedicionários em Niterói. Hoje lá é uma policlínica militar. E esse lugar existe até hoje, né? Então, mas retornando, e ele estava tentando de todas as formas recuperar o emprego dele. E ele tinha raiva daquele cidadão, o Juvencio anterior. Até que chega o dia da estreia, 15 de dezembro, era uma sexta-feira, o verão do Rio de Janeiro, o circo estava cheio. Precisou o próprio dono do circo interromper as vendas. Precisava Danilo interromper as vendas de ingresso porque não dava mais para comportar gente. E ele resolveu até abrir sessão de matinê para que todos pudessem apreciar, aproveitar aquela atração chegada na cidade de Niterói. Primeiro dia do espetáculo, tudo correu bem. Naquele dia, o próprio Dequinha tentou entrar como se fosse os fura-lona. Primeiro ele esperava entrar como se fosse trabalhador do circo, mas Maciel Felizardo reconheceu que ele não era mais trabalhador do circo. E ele foi colocado para fora. Não conseguiu. Ficou com mais raiva. Inclusive, chegando nesse momento, até as vias de fato com aquele trabalhador. E aquilo foi gerando raiva. No segundo dia, transcorreu, dia 16, o espetáculo sem problemas. Foi quando realmente ele teve o desentendimento maior, que ele foi visto lá dentro e colocado para fora. Aí vamos chegar ao dia 17 de dezembro de 1961. Naquele dia, o espetáculo transcorria. Porém, Dequinha, junto com seus companheiros Pardal e Bigode,
Ele queria botar em prática um plano. Ele ameaçava que iria incendiar o circo por vingança. E chegou a falar aquilo para as pessoas. E chamou esses 2 companheiros, passaram no local, compraram a gasolina, esses 2 companheiros estavam com as suas esposas, e ele resolveu botar em prática. Naquela tarde do dia 17, faltava mais ou menos uns 20 minutos para terminar o espetáculo. Antonieta Stevanovic fazia o seu malabares. Ela era irmã do proprietário do circo. E ela estava lá. Em determinado momento estavam Bigode e Dequinha dentro do circo. Quando Maciel percebeu a presença dele, ele preocupado com aquilo, falou, vamos sair que é a hora. E foram lá para fora, encontrando o Pardal com as esposas. Bigode jogou a gasolina e ele tacou fogo. Ele não esperava que fosse tão grande o efeito. Na verdade, aquela lona que Danilo ostentava era uma lona nova que ele dizia que era de nylon, não era. Era algodão revestido com parafina. Imaginemos o fogo ali. E ele, ao tacar o fogo, que ele confessou depois, alguns botam a hipótese de ter sido curto-circuito, mas ele confessou, não sei em que circunstâncias, mas é o que traz o noticiário da época. Pegou fogo tão rápido que ele não esperava. E os momentos do incêndio. A Antonieta percebeu lá de cima e gritou, fogo! Fogo! Começou o desespero. As pessoas tentavam correr. A parafina caindo, imagina, em cima dos corpos. Muitos morreram pisoteados, asfixiados, e poderia ter sido maior essa tragédia, graças à intervenção da elefante fêmea, o Eliá, de nome Sema. Esse animal estava numa jaula e no desespero saiu, arrebentou e foi por um determinado ponto onde abriu um buraco e algumas pessoas se salvaram ali. Era o desespero. Numa matinê, foram 503 mortos. Em torno de 70% crianças. Mais de 800 feridos foram computados ao todo. Fora aqueles que ficaram com as sequelas nas almas. Aquela tragédia foi tida como a maior tragédia ocorrida num circo e aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, ela mobilizou tanta gente. Primeiro, na ocasião, o Hospital Antônio Pedro, o maior hospital então da época de Niterói, encontrava-se em greve. Há 20 dias. E foi determinado, o povo abriu na marra o hospital e convocavam os trabalhadores, o exército convocava aqueles médicos que onde estivessem, parassem. Nós estamos aqui na nossa sessão. Parava a sessão, vinha um aviso, olha, precisamos de médicos para que vão para o local tal. E assim aconteceu naquela tarde do Rio de Janeiro. Médicos eram convocados para prestarem o socorro. A tragédia era enorme. Tivemos lá a visita do presidente João Goulart, acompanhado do seu primeiro-ministro Tancredo Neves. Era tanta comoção que o presidente chegou num canto ao ver uma menina com 80% do corpo queimado, não aguentando, foi para um campo e deixou cair as lágrimas. Sob críticas, o governador da Guanabara, Celso Peçanha, tomou as suas atitudes. Primeiro, mandou que os presos fossem liberados para ir lá preparar cemitérios. Por quê? O cemitério de São Miguel, ele não tinha, o cemitério de Maruí, no caso, ele não tinha condições, que era de Niterói, e precisava abrir covas. O estádio Caio Martins, para você ter uma ideia, um estádio de futebol que bem conhecido lá, esse estádio ele foi transformado numa carpintaria e num necrotério. Foram convocados diversos carpinteiros e marceneiros para que fossem lá, montassem linhas para construir caixões. E os corpos eram colocados no gramado com lençóis doados pela população para que fossem identificados. E nesse tumulto todo, nessa confusão toda, surgem espíritos que estão relacionados com aquele ato ali. Um médico, um jovem médico na época chamado Ivo Pitangui, que nós conhecemos, ele estava indo para o trabalho, através do rádio soube do problema, retornou, foi para Niterói, dizem que ele pegou a sua lancha particular e foi lá para ajudar. Ivo Pitangui, um restaurador de corpos. O que será que ele não fez antes, né? E tivemos também uma outra figura que esteve presente ali. Lógico, médicos foram convocados, países ajudaram, o Vaticano mandou doações, mas ali apareceu uma outra figura, Jorge Savala Teles, o palhaço carequinha. Jorge Savala Gomes, melhor dizendo, o palhaço carequinha. Esse tirou recursos próprios dele para ajudar a financiar o cemitério de São Miguel, em São Gonçalo,
para que pudessem ser enterrados. Cabe lembrar que Carequinha desencarnou em 2006 e foi sepultado nesse mesmo cemitério. Está lá o mausoléu dele. Foi em abril de 2006. E a comoção se espalhava. Precisavam tomar as atitudes necessárias contra aquilo. Meu Deus, crianças. Quantas crianças não tiveram? Dequinha foi preso 5 dias depois, lá no Morro da Boa Vista. Isso aconteceu dia 17 e no dia 22 de dezembro. A polícia prendeu. Em outubro do ano seguinte ele foi julgado, chegando a pegar 16 anos de prisão, mais 6 anos em manicômio judiciário. Bigode pegou 16 anos, mais 2 de prisão agrícola. E o Pardal pegou 14 anos sem complementos. Porém, ao cumprir essa pena, com 7 anos, Dequinha fugiu. E 13 dias depois foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro da Boa Vista. Crime sem solução. Ficou por ali. Espalhou-se aquela tristeza toda em Niterói. Mas aí surge uma outra figura nesse cenário. José da Trino, que nós já ouvimos falar nele, talvez não por esse nome. Aquele mesmo cidadão que naquelas 56 colunas que iam do Caju até a rodoviária escrever aquelas frases, saudando, frases enobrecedoras, que ficou conhecido como o profeta Gentileza. E a sua frase mais conhecida, gentileza gera gentileza. Ele foi para esse local, ele morava no bairro de Guadalupe, ele era um empresário, ele tinha caminhões, mas ele havia tido um sonho logo depois do Natal, antes do Natal, que ele tinha que abandonar tudo e dedicar a vida ao próximo. Pegou seu caminhão e foi lá para o local, ajudando a limpar aquele local. Do local de tristeza e cinzas, ele plantou flores e consolava todas aquelas pessoas que estavam ali, que iam. E passou pelo mundo a levar a palavra. Vejam, 3 irmãos, entre muitos que atuaram ali como médicos todos, mas que puderam estar ali para ajudar a recompor a alegria, ou um pouco da alegria daqueles irmãos, ou amenizar os sofrimentos. Enfim, a tragédia do circo, no Gran Circo de Niterói, foi algo que marcou muitos, principalmente quando vemos crianças. Que Deus é justo esse. Crianças inocentes. Mas a justiça de Deus não falha. No livro Evolução em 2 Mundos, ele fala da reencarnação, como nós falamos, do arrependimento. Mas agora no livro Porquê da Vida, de Leon Denis, que eu não posso deixar de falar, ele fala das vidas sucessivas. Ele diz assim pra gente: cada existência liga-se pela frente e por detrás as vidas distintas e diferentes, porém solidárias uma com as outras. O futuro é consequência do passado. Gradualmente o ser se eleva e engrandece. Se cada existência se liga, são aquelas consequências da encarnação 132 para a reencarnação 67 e sucessivas encarnações. É o nosso bom ou mau uso do livre-arbítrio que vem a fazer com que nós respondamos pelas consequências futuras. As vidas são solidárias, sim. Não é só no meu núcleo familiar. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Costumo dizer que nós estamos reunidos hoje em nome de Jesus, com o trabalho da espiritualidade amiga. Mas quantos aqui já não estivemos ali acabando com reuniões cristãs? Ou estivemos com prazer em determinados atos horrorosos onde era praticada a destruição humana? Mas hoje estamos aqui restaurando essa encarnação, aproveitando essa grandiosíssima e bela oportunidade que Deus nos dá, estamos realizando esse banquete de espíritos e almas. Temos ainda que, quando ele fala dessas ligações, nós vamos lembrar o caso de Jean Hus, o reformador protestante, encarnação de Allan Kardec, que viveu entre 1369 e 1415, foi para a fogueira. Ele, durante a fogueira, quando ele está sendo queimado, ele entoava melodias. E dá o relato de que, quando chegava no seu momento derradeiro, ele chegara a dizer: hoje vocês queimam o pato, amanhã virá o príncipe de luz que vossas chamas não alcançarão. Mas por que eu falo de Jean Hus? Porque através de informação que chegou a Allan Kardec, mas que através
de Canuto Abreu, um dos grandes pesquisadores da vida do codificador, que tivera acesso na sua visita lá a Paris em 1922, quando estivera com Leon Denis, e fora consultar os arquivos da Sociedade Parisiense Espírita, ele tivera acesso a informações de uma médium, Hermance de Fou. E nessa informação, ela trazia para Kardec, datada de 1857, ali, o ano que ele teria sido, uma encarnação anterior dele teria sido Jean Hus. Com base nessas informações e outras informações, foi uma encarnação. E quando ele fala desse cine de luz, é a encarnação do nosso codificador que veio trazer a nossa luz, veio trazer o conhecimento da vida espiritual, veio participar do processo que Jesus nos diria, não só abrir os ouvidos, mas os olhos de ver. E a doutrina espírita, dentro da razão, vem nos trazer essa possibilidade de entendimento, de que os nossos atos vão nos dar os efeitos. As causas são os efeitos que nós vamos ter no amanhã, os nossos atos. Portanto, aquela tragédia do circo, depois tentaram achar culpa na parte elétrica, mas o dono do circo, Danilo, se defendeu que não era aquilo. São as soluções humanas que não vão resolver, porque na realidade a verdadeira justiça se faz por Deus. Agora nós vamos voltar lá, no ano de 1966, 5 anos depois. O livro Cartas e Crônicas de Irmão X, que é Humberto de Campos, que se passou a chamar Irmão X depois do processo movido pela viúva dele, Catarina Vergolino, contra Chico Xavier e a Federação Espírita por conta da obra. Ocorreu em 1944, por ali a solução. Aí mudou o nome. Mas vamos voltar. Cartas e Crônicas, capítulo 6, Irmão X. O título desse capítulo é Tragédia no Circo. Naquela noite recuada do ano de 177, o concílio de Lyon regurgitava de gente. Não se tratava de uma assembleia aquela do altar do imperador, não. Era um ajuntamento diferenciado, era uma multidão que estava ali com os propósitos não tão definidos. Naquela época, do ano 177, Marco Aurélio, o imperador, ele reinava piedoso, era tido assim, inclusive é tido como filósofo, conhecemos algumas frases de efeito pela sua bondade. Mas de piedoso, para com os cristãos, ele não tivera nada. Ele não tivera feito qualquer lei que pudesse amenizar o sofrimento dos cristãos, também não fizera nada para impedir. De qualquer forma, continuavam ali. Permitiam-se as matanças. Não tinha critério. A matança era grande. E naquele mesmo período, né, ninguém via, examinava a necessidade. Jovem, velhos, crianças, o que fosse, aqueles que tinham algum prestígio na sociedade lionesa, eles ainda tinham uma regalia, mas aqueles que não tinham eram levados ao regozijo público e eram sacrificados. E ele narra numa paisagem que, através de espesso casario, a confluência dos rios Ródano e Sorane, esses rios que deram origem até a cidade de Lyon, estão lá, o Ródano e Sorane, se multiplicavam as prisões, ou seja, eles capturavam os cristãos e levavam para lá, para no momento oportuno levarem ao regozijo público. E era assim. Né? E ali tem uma colina de Fulvier, que é conhecida hoje. Ao sopé dessa colina eram organizados, montados circos, as paliçadas e a arena onde ocorriam essas matanças. Pessoas representativas do mundo lionês não iam para lá, eram mortos nas suas próprias vinhas. Alguns anciãos eram sacrificados através de açoite e assim ocorriam. Naquele período, dizia Humberto de Campos, no caso Irmão X, que as feras estavam entorpecidas. A matança era tão grande que eles não conseguiam, os leões não estavam conseguindo comer mais. E o público se regozijava daquilo tudo. Assim como nós vimos lá em Há 2000 anos, que a própria esposa do senador fora vítima. Pois é, como não estava dando a demanda no linguajar bem direto, verdugos inconscientes ideavam novos suplícios, ou seja, aquilo já não está satisfazendo, só mandar para ali, precisava algo mais. Senhoras cultas, meninas inocentes, eram desrespeitadas e tinham as suas cabeças decepadas. Jovens eram vendidos como alimárias para servirem de escravos domésticos, vendidos a senhores que tinham o poder financeiro, e as pessoas de idade eram chicoteadas. Tudo isso acontecia. E naquele período já se contava mais de 20 mil pessoas que haviam sido mortas. Pois é. Naquela mesma noite, que eu estava falando no começo,
acima, que nós referimos, foi anunciada a chegada, conforme ele narra nos capítulos, de um herói, Lúcio Galo, que era um cabo de guerra que contava com o prestígio de Marco Aurélio, porque ele se opôs ao general Ovídio Cássio na usurpação. Numa guerra, ele era um soldado romano, um lutador, e ele tinha simpatia. Como ele iria visitar, indo de Viena, era necessário que se preparasse bons espetáculos para ele. E imaginaram-se para logo. Primeiro botaram Alcio Plancos, o responsável, o propretor, escolheu Alcio Plancos e esse se achava, pelo orgulho que ele tinha, alguma vantagem por se dizer que era parente do fundador da cidade. E Alcio Plancos, reunido a multidão naquela noite, começou a falar sobre a visita ilustre que viria. E além das saudações dos carros que chegariam de Viena, era necessário que o circo desse algo mais, que preparasse algo mais para impressionar, já que vindo de Viena, aquela região toda já era tomada pelo domínio romano. Então, tudo isso já era novidade e começou. É preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. Aí fala do lutador Setímio que arregimentasse seus melhores lutadores para que o espetáculo fosse bom. Sim, excelente. Mas não era novidade para lá. Musônia, que era responsável por organizar os bailados para que elas estivessem bem entrosadas. Sim, imperioso que sejam os bailados bem feitos para agradar o visitante e que permaneçam à altura. E alguém lá dá sugestão de auroques. Enquanto de auroques são aqueles bois mais rudimentares que eles lutavam ali. Sim, auroques, a multidão gostou daquilo. Estava. Mas ainda não estava, o coração de Alcio Plancos ainda não estava satisfeito. Precisava algo mais e diz no livro. É imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Era difícil, que eles já passavam por toda essa carnificina, todo esse mal. E de repente, quando ele fala isso para uma multidão agitada, um grito horrível nasceu na assembleia. Cristãos às feras, cristãos às feras. Asserenado o vozerio, sob um tom de deboche, charqueando, ele fala para a multidão: isto não constitui novidade. Os leões recém-chegados de África estão preguiçosos, fazendo uma menção que os leões estavam comendo tanto, e faz até uma comparação com Lúculos, que talvez seria uma personalidade importante lá, caracterizada por comer muito e do melhor, dizendo que nem Lúculos teria tanta fartura em sua casa. Mas ele pegou aquela ideia e continuou. Ouvi há pouco alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano, espero que resulte resultado certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-a nos cárceres, lembrando daqueles cárceres que não eram feitos. Aí pegavam, reuniriam, e amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-la-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Soltaremos também, depois que tacar fogo, os cavalos imprestáveis, aqueles cavalos que já não serviam mais para as festas deles, para as lutas, soltariam no meio daquele povo. E veio a recepção, muito bem, reuniu a multidão, de ponta a ponta do átrio. Só que ele, depois de perceber que a multidão havia abraçado a ideia, diz: urge o tempo, gritou Plancos. Precisamos do concurso de todos, porque eles tinham poucos seguranças para capturarem em torno de 1000. Não possuindo guarda suficiente, erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. No ambiente daquele tomado, sangue sedento, mulheres robustas levantaram a mão e todos resolveram cooperar com aquilo. E elevando mais a voz, ele diz: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem por toda parte, escondidas. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. Então, naquele momento, eles já chamaram a todo aquele povo e saíram durante a noite, pegando as pessoas em casa e levando para lá para aprisioná-las, conforme ele narra. No livro, com mais profundidade, aqui eu fiz um resumo. Mas deixei para ler na íntegra os 2 últimos parágrafos desse capítulo, dessa obra de Humberto de Campos, Irmão X. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e, no dia subsequente, ao sol vivo da tarde,
Largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçada pelos cavalos em correria. E aí nós vemos tanta crueldade, né, meus irmãos? Aí nós lembramos da nossa justiça aqui. Esses que cometeram essas crueldades continuaram cometendo outras e não foram punidos. As leis não os alcançavam. Quantos cristãos não foram mortos? E como ficaria isso? Impune? Sim. Na nossa lei, ela fica impune. E o último capítulo o último parágrafo desse capítulo de Humberto de Campos diz o seguinte: quase 18 séculos passaram sob o tenebroso acontecimento. Lá, ano 77, chegamos a 1961. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, lembramos das crianças, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia em um circo. Nós vemos que a justiça de Deus, ela não falha. E todos aqueles que não estiveram ali participaram de uma forma. Será que o nosso irmão lá, Ivo Pitanguino, foi aquele que em outras oportunidades escalpelou companheiros? Será que o palhaço carequinha, aquele palhaço que levou alegria nos picadeiros, não se regozijou com a tristeza lá no circo, mas que veio trabalhando através de encarnações, se melhorando e pôde também prestar seu auxílio ali? Ou até mesmo gentileza, que prestando todo esse auxílio estava envolvido naquela tragédia. O certo é que todos aqueles irmãos, aquelas vítimas, 70% de criança, que naquela diversa idade, onde aos nossos olhos vamos dizer inocentes, mas que a justiça de Deus não falha. E aí temos a consideração para a nossa reflexão, que tudo que nos acontece, nós estamos sujeitos sim às leis de Deus, às causas e efeitos. As causas, nós que buscamos, e os efeitos vêm para que nós tenhamos a força de suportar e entender a misericórdia do Pai. Quando lá atrás ele vier a revelar o Consolador através de Jesus, para que nos esclarecesse para melhor conhecimento da nossa existência. Em considerações diversas, nós vamos voltar lá na Revista Espírita do ano de 1869, setembro, o codificador já tinha retornado. A necessidade da reencarnação para o progresso, sua evidência e sua concordância com a justiça de Deus, a expiação e a reparação daqueles que se prejudicou em uma precedente existência, ali são demonstrados com uma clareza impressionante. É o circo. Um do ano 177, o outro do ano 1961. Expiação e reparação, mas falamos do arrependimento. O arrependimento, o primeiro passo, para que nós possamos expiar e reparar. Porque quando um espírito sai, ele a princípio teria que estar na sua condição de expiação aqui. Mas quando ele retorna e perde aquela oportunidade que lhe fora dada e espera a misericórdia para poder voltar, para estar lado a lado, dentro das possibilidades de estar com aquele, é o que vem a dizer aqui. A concordância com a justiça de Deus. Em uma precedente existência, ali são demonstrados uma clareza impressionante. Judas veio quitando a sua dívida através de encarnações. Ele, do traidor, não viera direto acertar com Jesus, a acertar as suas dívidas. Não, ele foi passando para poder alcançar. E aí entra aquilo que eu falei, a bondade de Deus. Fazemos a dívida à vista, podemos pagar a prazo. No livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles, Divaldo, vem nos dizer no capítulo 16, Morte e Renascimento. O ser integral é viajante da eternidade, o espírito viaja pela eternidade, realizando seu progresso, etapa a etapa, encarnação a reencarnação. De tal forma que as experiências vividas em cada jornada carnal estabelecem os mecanismos da evolução em referência à próxima, facultando-lhe em término desenvolvimento. Lembramos de Jean Hus e Allan Kardec, entre outros. Lembramos do salto quântico, eu não posso deixar de falar nele, como narra Longinos e o nosso irmão, Dom Pedro II.
Tudo isso. E Dom Pedro II recebera direto de Jesus a tarefa. Está narrado por Humberto de Campos. Então as encarnações, ele vem trazendo esse compromisso. Cada um de nós refletindo na nossa própria essência, cada um de nós tem que entender, deixa eu acertar aqui cada um de nós tem que entender que a nossa tarefa aqui, ela vai ser cumprida. Por mais difícil que seja, não podemos esmorecer no caminho. Nós vemos aí nas nossas reuniões mediúnicas tantos irmãos que, despojados da matéria, vêm contar com o nosso auxílio, encarnados, né, cedendo o corpo, os nossos médiuns, para poderem trazer as suas percepções do que estão passando e receberem o auxílio. E aí vem nos dar a grandiosa oportunidade que temos de estarmos reencarnados. Executemos ao máximo. Momentos prazerosos como esse, em que a espiritualidade trabalha conosco, deixando cair esse bálsamo, acalmando as almas, reparando todas as nossas estruturas, ativando as nossas endorfinas para que nós consigamos estar diante do que chamamos de problemática, mas encararmos com força, com robustez, para chegarmos ao fim da tarefa com a excelência do bem cumprido. A alma é imortal, Gabriel Delany. Gabriel Delany é um daqueles trabalhadores que lá no livro Brasil, Coração do Mundo é narrado, daqueles colaboradores que vieram. Ele veio em 1857, ele veio no suporte científico da doutrina. Lembrando que lá no livro ele fala de Rustem, que nasceu em 1805, viera para estabelecer a fé, né? Dar os limites da fé, como se exercer. Vieram em 1842 Camille Flammarion, que veio abrir o caminho para os mundos, conhecemos as diversas moradas da casa do Pai, no entendimento, veio dar esse conhecimento. E Leon Denis veio em 1846 trazer o suporte filosófico. E ele foi o consolidador, continuador, defensor e divulgador do Espiritismo. E esses 4 são citados ali como o aparato que precisávamos para o trabalho. Vemos bem desencadear a diferença de idade de Allan Kardec para Gabriel Delany, são 53 anos. Lembra que Gabriel Delany é filho de Alexandre Delany, um trabalhador que esteve do lado de Allan Kardec nas suas mais difíceis tarefas de levar a palavra ao longe. Vamos voltar aqui ao livro de Gabriel Delany, capítulo 1, Golpe de Vista Histórico, Escola Neoplatônica. Ele diz: a reencarnação, isto é a passagem de um corpo humano para outros corpos. Como assim outros corpos? Eu vou passar de um corpo para outros? Sim. Ou seja, já deixa claro para a gente aqui que são outros corpos que vamos ver em oportunidade diferente. Não vai ser na seguinte encarnação que vamos resolver tudo. Em outros corpos, em outras condições, recebendo os meios adequados para que nós consigamos desenvolver a nossa tarefa dentro da obra do Pai. E diz ainda, é a crença universalmente admitida que a alma comete faltas, que as expia e que sofre punição nos infernos e passa em seguida por novos corpos. É a tragédia no circo. É a tragédia no circo. Tanto aqueles médicos que foram lá para atender aqueles irmãos, todos estão relacionados e já vieram em encarnações ali até chegar ao seu momento derradeiro. Cabe salientar que nem todos estavam ali, porque muitos já conseguiram chegar ao ponto de não participar daquele cenário, mas podem estar fora como estiveram o próprio Carequinha, o próprio José da Trino, mas que estavam ali através dessa misericórdia que Deus nos dá para o trabalho. Outra fase interessante para que nós reflitamos sobre a reencarnação é: as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Lógico, que essa frase, Leon Denis, bem claro para nós, é só através dela que nós vamos evoluir e vamos progredir, vamos buscar a nossa melhora, passar para um mundo, quem sabe tenhamos condições de desfrutar aquela paisagem que nos descreve Maria João de Deus de Marte, o próprio Humberto de Campos. É a reencarnação, essa preciosa oportunidade, que vem nos deixar bem claro, meus irmãos, que todo esforço depende de nós, do aproveitamento que fazemos da nossa estadia nesse planeta. As lições que recebemos no nosso dia a dia, todo aparato que temos, eu não canso de falar isso, sou repetitivo, nós estamos num local privilegiado, Juiz de Fora. O codificador, ele recebeu 15 minutos por mês e que não foram cumpridos depois para poder ter o auxílio do Espírito da Verdade. Naquela noite lá de 25 de março de 1856, nas batidas no Tabique. E hoje nós temos um dia, todo dia da semana temos a oportunidade de irmos a uma casa, recebermos
o bálsamo da palavra e do trabalho da espiritualidade para conosco. Todo dia, escolha um dia, tem uma casa funcionando em Juiz de Fora. E para ratificar, não poderia deixar essa frase. Essa frase encontra-se no túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, que nós já sabemos que o codificador, na verdade, ele foi homenageado. Ele foi sepultado no dia 2 de abril de 1869 no cemitério de Montmartre, na capital francesa, e a homenagem dos belgas, né, que queriam agradecer, resolveram adquirir, poucos dias antes de completar um ano, um túmulo simples, com 2 grandes gavetas, para que pudesse realizar o traslado dos despojos dele para Père Lachaise, aquele importante cemitério da metrópole francesa, que, de curiosidade, foi fundado no mesmo ano que o codificador nasceu. E fizeram assim, construíram um dome, aquele monumento à base dos druidas, mas o mais importante lá, entre as colocações que fizeram, atribuíram essa frase a Kardec, que não deixava de ser o pensamento dele. Em português: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Quer uma verdade maior do que essa? Nascer, morrer no corpo, renascer ainda no corpo, porque o espírito não morre, e progredir sem cessar, receber sempre esses ensinamentos dessa terra, dessa nossa lida com o nosso irmão, nosso semelhante, para que nós possamos progredir sem cessar. Tal é a lei, lei do progresso, e englobam outras leis, a lei do amor e caridade, olhando pela ótica de Deus, que nos deixa sempre essa porta aberta para o progresso. E essa frase, atribuída a Allan Kardec, que está lá no túmulo, no dome dele, é para que nós reflitamos sobre a nossa existência, no progresso que fazemos, não só encarnados, mas na espiritualidade. Porque nesse momento em que estamos trabalhando aqui, a espiritualidade trabalha conosco. Preparou o ambiente, está conosco, nos dando o tratamento necessário e com certeza continuará nos amparando até que nós retornemos aos nossos locais de origem. Assim é que se dá. E para concluir essas nossas reflexões sobre a reencarnação, eu peguei aqui um poema do livro Retratos da Vida, pela mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Cornélio Pires, que ele faz, como se fossem trovas, uma análise para a nossa reflexão da reencarnação, que diz assim: ressentimento não vale, a justiça não se atrasa, e a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olha o caso de Cristina, envenenou João Gamela, mas João, depois de algum tempo, renasceu, é o filho dela. Embora morrer em sangue, Neca abateu Genserico, hoje são gêmeos em luta na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe sítio e casa, Quinquim matou Rui da Venda, mas Rui nasceu neto dele, a fim de herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório com bebida numa festa. Gregório voltou a ele, é o caçula que o detesta. Em não querê-la por nora, Teotônio acabou com Lica. Vejo a moça reencarnada, é a neta que o prejudica. Nina induziu Vaz à morte, suicídio triste sem causa. Hoje ele é o filho doente, que ela carrega sem pausa. Lula matou Antônio, simples paixão de mulher. Mas Antônio renasceu, é o filho que não a quer. Theo levou Juca ao suicídio, eis que o tempo vem e vai. Juca hoje é o filho dele, um filho que odeia o pai. A terra lembra o hospital, se havemos de ânimo atento. Levantam-se muitos lares por celas de tratamento. Ressentimento, desforra, não adiantam, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. Que assim seja, meus irmãos. Que possamos refletir nessas palavras, dessa mediunidade inatacável de Chico Xavier, dirigido pelos espíritos, para que nós possamos valorizar cada dia mais os nossos momentos, essa nossa estadia nesse planeta de provas e expiações, e que nós estamos fazendo parte desse processo de mudança e da nossa mudança. Roguemos sempre a Deus nas nossas preces antes de repousarmos a nossa matéria, para que Ele possa nos conceder nessa liberdade provisória, que nós possamos ir ao plano espiritual, trabalharmos a escola espiritual, aprendermos, auxiliarmos os hospitais e voltarmos com aquelas boas impressões, para que possamos, sim, em todos os momentos, absorvendo esses ensinamentos, ter o discernimento de onde melhor aplicá-lo no nosso dia a dia,
o exercício da nossa paciência, porque essa nossa evolução só vamos conseguir com a paciência, através do tempo, reencarnando, lutando contra essas nossas más tendências, para que só assim consigamos vislumbrar aquilo que Jesus nos dá oportunidade, o que é dito lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos buscar esse caminho. A tarefa está dada, os meios estão dados. Cabe a cada um de nós, dentro da sua responsabilidade, seu livre-arbítrio, aproveitar o momento e fazermos da nossa vida não tão boa quanto a de amanhã, né? Porque temos que ter a de hoje, tá boa, mas a de amanhã tem que ser melhor. Mas ela tem que ser melhor do que o ontem.